só ainda só fazer um complemento, Ricardo, eu acho que o ponto-chave da discussão é justamente essa questão de um eventual déficit educacional, candidato, que esses alunos da rede municipal teriam ao perder, por exemplo, um ano, enquanto, por exemplo, como a senhora bem citou, os colegas da rede privada, eles mantêm o calendário, ainda que com atividades remotas. Então eu gostaria de saber se a senhora já pensa, por exemplo, em eventuais alternativas para vir a suprir esse déficit educacional que os alunos da rede municipal teriam. Educação integral. Até porque a gente está falando de uma camada muito mediana de alunos, que, na verdade, na educação privada, o que as pessoas fazem é um processo longo, em geral penoso, com algumas exceções, de adestramento para que, num futuro determinado, a criatura cumpra a maratona do Enem e seja aprovado numa prova para a Universidade Federal. E a gente sabe quais são os setores, porque tem curso de rico e curso de pobre, né? Eu sou dos cursos de pobre. Eu sou daquela turma dos 70% que ganha até 3 salários mínimos, os pais, e que entrou na universidade, né? Agora, se você vamos pegar a elite, porque o que eu quero pensar com vocês, e quero pensar com quem está nos ouvindo, é que eu quero uma educação que seja a melhor educação para o filho do mais pobre e que seja igual à do mais rico. Existem escolas cuja mensalidade é de R$12 mil por mês. Eu não sei o que é isso, gente. Eu não consigo imaginar, porque o meu salário é praticamente a metade disso. A zebra gorda é o Weitraub, tá? Que tem 5 anos a menos de serviço público do que eu e que ganha quase 4 vezes mais do que eu. Por isso que ele acha que tem zebra gorda na universidade. Tá? Mas vamos lá. Essas escolas de R$12 mil de mensalidade estão paradas. Ninguém está falando em voltar. Os estudantes estão em casa e não estão nem com atividade remota. Há 7 meses. Sabe por quê? Porque quem educa para a elite sabe que o que importa é esse trabalho coletivo que é feito na sala de aula. E que não é só de sala de aula. E que é feito com o professor e com os colegas, porque o processo de construção do conhecimento é um processo coletivo. Ele é social e ele tem uma dose imensa de afetos mobilizados. E não é só um processo de aquisição de conhecimento seco. Quem defende isso está defendendo uma educação tecnicista. Uma educação que está preocupada só com aquele conteúdo, 2 mais 2 igual a 4. E a gente não se pergunta por que 2 mais 2 é igual a 4. Porque, no final das contas, quem ensina matemática ensina a pensar matemática e não a realizar operações. Percebe a diferença? Então, no final das contas, o que a gente precisa ver é como que os mais ricos estão se comportando e como que as escolas deles estão funcionando ou não funcionando nesse período. E se preocupar em garantir isso. Porque, em nome da emergência, em nome do descalabro da pandemia, Ricardo Salles foi muito honesto naquela reunião. Passa-se uma boiada. E qual é a boiada que está passando? A defesa de uma forma de exploração do trabalho na educação que até então não existia, que é do trabalho remoto, do trabalho por aplicativo, em que você intensifica a exploração do trabalho do professor, retira uma série de custos de manutenção, porque você não tem auxiliar de serviços gerais, você não tem estrutura física, você não tem gasto com energia, você terceiriza isso para o professor e oferece um pacote, um combo, que nem as empresas de internet e tal oferecem para o seu cliente, que é a criança e a família dele. Você se vira com o seu combo. Educação não é sabonete, não é combo de internet. Você não compra... Eu vou no mercado, eu vejo o que está na promoção. Não é assim? Agora, imagina isso na educação, gente. Como a gente pensa na saúde, não dá para ser assim. Então, esse compromisso de preservar o direito de quem usa a educação pública, mas com esse caráter universal do direito, ainda que a gente tenha as contradições de uma sociedade que tem um impulso privatista, nós vamos assumir. A gente não vai penalizar as crianças, a gente não vai penalizar os professores, e a gente defende, inclusive, que o setor privado estivesse com outro arranjo, que não esse. Nós estamos conversando com a candidata
Lorene Figueiredo, do PSOL, à Prefeitura de Juiz de Fora, dentro da série Eleições 2020, Voto e Cidadania, aqui na CBN Juiz de Fora. Eu repito, essa mesma entrevista aqui em áudio vai ser exibida em vídeo nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação, ainda nesta quarta-feira. Candidata, ajuda o ouvinte da CBN a entender como é que funciona essa linha de pensamento da esquerda. Você tem em Juiz de Fora uma cidade que nunca foi governada por um partido de esquerda. O máximo que se conseguiu aqui foi uma participação no primeiro escalão, no governo do então PMDB, né, antes de tirar o P do nome. Por que esse alinhamento da esquerda ele não acontece para se fazer ou se pensar numa candidatura mais forte e com um pensamento único? E aí já foram citadas as candidaturas, a sua candidatura, a candidatura da Vitória Mello, do PSTU, do PCdoB com o Fernando Eleutério e do PT com a Margarida Salomão. E eu vou mais além. A própria candidatura do PSB, do Wilson Rezato, que é mais alinhada à esquerda do que à direita, né? Pelo menos o PSB nacionalmente tem esse alinhamento mais à esquerda. É até uma provocação, se você entende assim. Mas por que a esquerda, o que falta para a esquerda trabalhar nessa união? Ricardo, que é tão falado no Cenário Nacional, a construção de uma frente ampla. Exato. Para se contrapor ao discurso mais conservador, que tem crescido nas últimas eleições, mas não sai do discurso também essa composição da frente ampla, tanto no Cenário Nacional quanto aqui na cidade. Se você pensar que hoje existe esse tensionamento político no país entre direita e esquerda, principalmente nesse atual governo, isso foi muito massificado. Mas o que falta para esse alinhamento? O discurso é o mesmo, mas as práticas são diferentes? O que acontece para que essa frente ela não seja de fato fortalecida? Lá vem ele, jogando a gente para o campo da esquerda só. O problema não está no campo da esquerda, o problema está nos 50 tons de bolsonarismo. 50 tons de bolsonarismo, inclusive com o senhor Wilson Rezato, cujo vice é o coronel Alexandre Nocelli, do Democratas, e que tem na sua aliança o Partido Liberal e o PSD. Reza a lenda que essa gente pertence ao Centrão, né, e que apoia fielmente o governo da ultradireita e do proto-fascista Bolsonaro, né? Então, o Wilson Rezato, inclusive como incorporador, como empreiteiro, a gente vê essa cidade cavucada para todo lado, abrindo loteamento e prédio para a classe média. Tem loteamento que, quando abre venda, já está tudo vendido. Eu não vejo as pessoas assalariadas comprando essas coisas, eu vejo gente que investe comprando. Então, também tem uma escolha de Wilson Rezato de funcionar de uma forma, que aí eu acho que ele vai puxar a sardinha para o seu lado, garantindo os interesses daqueles que transformam a renda da terra em especulação em capital. E isso me preocupa, quando a gente olha para Juiz de Fora abandonada, com um monte de buracos, com um monte de problemas de infraestrutura, com gastos com infraestrutura que não se refletem na moradia das pessoas que estão na periferia, um déficit de moradia de 16 mil moradias, mais um investimento em quilometragem, né, de infraestrutura de água, de esgoto, que atendem 16 mil casas, mas que não estão relacionadas a essas. Então, eu tenho muita preocupação quando você vem me falar que o Wilson Rezato é de esquerda. Não é. Primeira coisa. A segunda coisa é que no campo da esquerda existem algumas diferenças que, para nós, não são necessariamente questões menores quando a gente pensa na possibilidade de você testar um projeto, né? Eu vou dar um exemplo pequeno, mas que para mim é importante. Com todo o respeito que eu tenho aos meus companheiros de Juiz de Fora, que são lutadores que, inclusive, a gente se une nas ruas, na luta, nos movimentos sociais, enfrentando, inclusive, a ultradireita da cidade e do país. Nós temos construído vários movimentos de massa, né, principalmente protagonizados por mulheres, como Ele Não, né, que nós colocamos muita gente na rua, enfim. Mas o que é a questão? Eu vou dar só um exemplo. No que diz respeito à democratização do acesso ao ensino superior, nós tivemos uma diferença com os nossos companheiros do PT. Na forma que isso foi garantido pelo PT, houve o perdão da dívida de 2,5 bilhões de dívidas previdenciárias
do setor privatista da educação superior para a oferta de vagas via ProUni. O que nós defendíamos? Nós defendíamos que tivesse uma universalização do acesso na universidade pública. Porque com esses recursos a gente garantiria isso dentro da universidade pública. Com isso, nós temos hoje 70% ou mais, eu não estou agora com os dados frescos na cabeça, peço desculpas se eu estiver cometendo algum equívoco, mas acho que está em torno de 70% a 80% da juventude desse país estudando através de ProUni e FIES, que é um processo de financiarização da educação. Né? A Croton, por exemplo, tem uma carteira de 1 milhão e não sei quantos estudantes, e o fato deles terem essa carteira de estudantes faz com que eles possam negociar suas ações no mercado internacional. E a gente vem sofrendo sistematicamente cortes na universidade pública, sendo que a universidade pública é aquela que produz mais de 90% da pesquisa desse país. Então, para nós, o projeto da universidade pública, gratuita, socialmente referenciada e com investimento público em pesquisa, é uma questão estratégica de desenvolvimento nacional e de soberania. E deve ser reforçado. Para os nossos companheiros, não tem problema você ter um setor privado que avance. Então, existem algumas diferenças do ponto de vista de como se implementa a democratização do acesso ao ensino superior, que fazem com que, na hora do vamos ver, uma unidade imediata não possa acontecer. Mas não tenha dúvida, qualquer um de nós que estiver no segundo turno contra a ultradireita, representado pela moça da lei ou pelo moço milionário que não precisa roubar, nós vamos estar junto contra, porque a gente sabe muito bem o que está em jogo nessas eleições, que é não permitir que avance um projeto conservador que criminaliza a pobreza, que reproduz o preconceito racial, a LGBTfobia, que não se preocupa em matar, em deixar morrer milhares de pessoas, que diz é só uma gripezinha ou e daí, e que retira investimentos da saúde e que vai transferir, inclusive, para projetos de natureza duvidosa em igrejas dos seus companheiros. Isso a gente não vai permitir. Nós vamos atuar juntos para evitar que esse tipo de projeto se enraize na nossa cidade. Deixa eu só insistir nessa, mas vamos ficar só nessas 4 candidaturas, então, da esquerda. Mas não vou, não. Eu vou te puxar para a direita. Com esse pensamento, não seria mais fácil fortalecer essas candidaturas e enfrentar isso que você considera um risco do que pulverizar os votos? Posso fazer uma acréscimo na sua pergunta? Em algum momento, a senhora foi procurada para compor uma chapa da esquerda que envolvesse demais candidaturas aqui em Juiz de Fora, candidata? Nós conversamos muito e temos acordo nisso que eu lhe falei. Nós vamos apresentar os nossos projetos com essas diferenças que vocês vão ver na hora de analisar os planos de governo e, no segundo turno, estaremos unidos contra a extrema-direita. Eu queria mudar um pouco o rumo da prosa e voltar a falar do seu programa de governo, Lorene. Graças a Deus. Eu pensei aqui uma frase de uma peça publicitária sua, que, salvo engano, inclusive é desenhado por um amigo meu, Rafael Salimeno, que ele fez comunicação social comigo na Universidade Federal de Juiz de Fora. Rafael é um espetáculo. Em que é dito, queremos uma cidade que acolha, onde a periferia seja vista como centro. Sim. Eu penso essa frase para pisar um pouco no trecho do seu programa de governo que você fala em aspectos relacionados à saúde. Pelo que eu entendi, Lorene, eu fiz uma leitura mais global do plano de governo, então não estou me entrando em pontos específicos. Mas pelo que eu entendi, a grande proposta é um modelo de gestão. Você fala, por exemplo, numa incrementação do programa de saúde e família na cidade, uma ampliação desse programa, o que, de certa forma, leva um pouco à periferia o atendimento em saúde. Você também fala isso mais geral, não só na saúde, em ter a prefeitura a 15 minutos da população. Isso também é uma forma de descentralização da gestão pública. Eu te pergunto, como fazer isso na prática? No papel a ideia funciona, mas como fazer na prática? Numa cidade que a gente vive, uma asfixia financeira muito grande. Uma asfixia financeira muito grande. É previsto que o ano termine com um déficit orçamentário de 150 milhões e essa projeção para 2021 também é meio que catastrófica. Sim. Como levar esse serviço à periferia com tanto pouco recurso?
Bom, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma análise desse déficit, né? A gente identificou que depois de 5 anos de desinvestimento, em 2019, a gente teve um período superavitário na prefeitura. E aí, nesse ano, a gente tem a apresentação desse déficit que a gente sabe que existe, a gente só não sabe qual é o tamanho dele mesmo. Isso a gente vai ter que conferir. Eu estou pegando aqui minha cola, gente, espera só um pouquinho. A galera vai ver, quem estiver no... São muitos números, né? Só um instantinho. Só para te ajudar, é porque assim como na ação da educação que você propõe, a questão da escola de educação em tempo integral, a gente sabe, isso é necessário investimento. Sim. Só que no país todo, e principalmente potencializado pela pandemia, a gente tem essa dificuldade de recurso para investimento. Né? Gente não, em primeiro lugar, a gente não vai permitir que nenhum recurso seja devolvido, o que acontece em Juiz de Fora. Por exemplo, os recursos de combate às drogas foram devolvidos, uma parte deles. Então, a gente não vai permitir que isso aconteça, porque a gente vai otimizar esses recursos. Mas a gente está tratando de mudar uma concepção de Estado. Né? Como você disse, é uma mudança de gestão, mas não é uma mudança de gestão exclusiva. Porque a gente não acha que o problema é só uma questão de administrar melhor, de competência técnica para administrar. A gente acha que é uma escolha política. E eu vou te dar um exemplo. A gente tem aqui, em termos de infraestrutura urbana, em 2018, uma previsão orçamentária no plano plurianual de 146 milhões para a infraestrutura urbana. Só foi gasto 31. Na habitação, a gente tinha gasto 0 e sem dotação orçamentária. Em 2019, uma previsão de 84 milhões e foi gasto 36. E agora, em 2020, 103 milhões e foi gasto 64. Isso para a gente não falar em saneamento básico e tal. Então, a gente tem muitos elementos do orçamento para a gente discutir, analisar e espremer mesmo, para a gente ver como que a gente vai fazer para realizar esse investimento. A outra coisa é ir atrás dos grandes devedores da prefeitura, pensando naquela questão que a gente falou da concentração de riqueza. Se é verdade que no Brasil, o cara que é dono de um fusquinha paga imposto sobre o seu veículo e o dono do iate e do helicóptero não paga, a gente entende que isso se reproduz na cidade. Então, a gente vai atrás dos grandes devedores da cidade. E vai facilitar a vida de quem deve pouco, para que quem deve pouco possa pagar. E, com isso, aumentar a nossa arrecadação. E vamos otimizar os recursos, os equipamentos que já existem na cidade, para utilizar esses espaços para a gente poder atender a população. Por exemplo, todo bairro tem uma escola, tem uma igreja. Vamos tentar fazer uma parceria com a igreja para a gente usar o salão da igreja para poder fazer o atendimento, que seja de cadastramento, que seja de atendimento básico, né, primário de saúde, enfim. É usar um pouco de criatividade, mas também de otimização de recurso. O que a gente quer, de fato, é que a gente assuma que tem que haver um compromisso coletivo e de caráter social, de enfrentamento dessa desigualdade e desses problemas, que são problemas históricos e estruturais da nossa cidade, meio que reproduzindo essa realidade nacional. Mas que a gente tem que assumir um compromisso de que em algum momento a gente vai enfrentar isso. E quanto antes a gente abraçar isso, melhor. Não sei se te respondo. Você pode aprofundar se você quiser. Você está dando soluções, mas assim, a curto prazo, acho que você está defendendo uma auditoria das contas públicas para ver se consegue sobrar dinheiro para tentar trabalhar além da criatividade, é claro. É um dos elementos, a auditoria das contas da prefeitura. Está lá no plano de governo, né? Na parte de orçamento e economia. E também, como eu disse, correr atrás das dívidas. Eu quero saber quem são os grandes beneficiários dessa cidade. Né? Vou dar um exemplo horroroso. A doação daquele terreno para o shopping Independência. Aquele terreno foi doado. Né? A gente sabe disso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu quero saber, se a gente paga imposto direitinho? Não sei, vou ter que ver. Né? Ainda tira aquele pessoal da curva do Lacê, que tinha o futebol ali, porque enfeia a paisagem do shopping, e aí transforma aquilo no quê? Num nada. Sendo que aquilo ali era um espaço importante de sociabilidade, de cultura, né, de participação popular. Por quê? Inclusive usado pela comunidade do bairro Dom Bosco, que foi onde você deu início à sua campanha. E que está emparedado, né?
porque ainda para ajudar, a galera das construtoras começou a criar ali um cenário mais bonito para o shopping, né? Subindo um monte de prédio, porque cobre o Dom Bosco. Já que não conseguiu comprar os terrenos, né? Porque ali tem essa dificuldade, Dom Bosco é um bairro que resiste à gentrificação. Então, agora esconde. Isso é muito errado. A gente tem que ter vergonha da miséria que existe no país e da pobreza. Não das pessoas que estão em situação de miséria e de pobreza, porque elas não escolhem estar ali. É gente que trabalha, gente honesta, gente que tem direitos que têm que ser garantidos. Direitos constitucionais, que são lesados todos os dias nesse país. Desde a forma como elas são abordadas na segurança pública até os seus direitos à moradia, infraestrutura, emprego com dignidade, garantias sociais, enfim. Chega. Candidata, a senhora citou a ausência de dotações orçamentárias para habitação. Eu gostaria de entrar nessa parte da habitação, porque a senhora ontem, uma postagem nas suas próprias redes sociais, a senhora critica tanto o Minha Casa Minha Vida, que a senhora disse que não foi eficiente em Juiz de Fora, e também diz que o Casa Verde Amarela, lançado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, não pode nem ser chamado de um plano de habitação. Eu gostaria de saber da senhora se, caso eleita, já que a senhora tem críticas ao programa federal, eu gostaria de saber como é que a senhora, então, o coordenaria aqui em Juiz de Fora, como ele seria operacionalizado. Só complementando, Lorena, perdão, se há intenção também para suprir esse problema que você cita, e o Gabriel bem pontuou sobre a falta de um programa mais estruturado de habitação na cidade, se a retomada talvez de um programa municipal, porque a prefeitura acaba de definir pelo fim da Em Casa, né, que passa a ser anexado pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, tem muitas iniciativas no nosso plano de governo, não tenho eles aqui de cabeça, mas vou citar algumas propostas, né? A gente utilizar, criar um banco de terras e imóveis para que facilite as trocas e diminua o impacto dessa especulação sobre a terra e sobre os imóveis, tentando fazer trocas mais eficientes do ponto de vista da moradia. Criar mecanismos para que a gente possa utilizar os imóveis ociosos na cidade, tanto da prefeitura, quanto aqueles que estão parados e com dívidas, né, com a prefeitura, para que a gente possa transformar em moradias populares, principalmente no centro da cidade, e sim, pensar a retomada de um programa de moradia próprio, municipal, em que a gente possa ter aí 15 anos de pagamento de taxas como uma forma de aluguel e que após 15 anos a pessoa tenha acesso a essa moradia. Algo que a gente já fez aqui, né, em alguns momentos da história da administração pública. Então, assim, são alguns mecanismos, né? Esse déficit a gente pode resolver mapeando esses imóveis e construindo essa proposta de 15 anos aí de financiamento. Candidata, só uma dúvida, uma curiosidade. O pessoal assumindo a prefeitura, como é que seria a composição do seu governo? Só com filiados ao seu partido? Não. Nós temos... Assim, agora eu vou falar assim, citar Martin Luther King, né? I have a dream. Eu quero reunir as pessoas que compartilham da nossa perspectiva socialista, estejam elas em partido ou não. Né? Pelo tempo que eu tenho de trabalho na educação e pela inserção profissional na universidade pública, eu tenho a felicidade de ter inúmeros companheiros, pesquisadores, administradores, gente que tem o domínio técnico, né, e a afinidade política. Então, a gente vai sentar com os nossos companheiros dos demais partidos de esquerda raiz, né, e vamos tentar compor esse governo, mas mantendo a nossa direção ético-política. Né? Não tem aí nenhum nome definido, nenhum perfil definido que a gente possa antecipar? Essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os candidatos e pretendo fazer a todos que virão. Não dá para adiantar nenhum nome, Lorena? Gente, eles querem spoiler, vê se eu posso com isso. Não, essa é surpresinha, isso é igual Kinder Ovo. A gente senta, conversa, pactua os princípios, né? Porque princípio é inegociável, pactua aquilo que a gente considera que é fundamental no programa,
E as pessoas vêm. E a gente conversa. Eu aprendi que, mineiramente, nada como um bom café e um papo, né? Um dedo de prosa, como vocês dizem. E aí a gente define quem vai participar. Porque, para a gente, é muito mais importante construir de forma coletiva com os partidos e com os setores de ativistas que vieram com a gente dialogando e construindo, do que escolher um nome. Sim. Né? Então, a gente vai trabalhar dessa forma, cooperada e sem nomes. Falando um pouco relacionado ao desenvolvimento econômico da cidade, Lorene, em seu programa de governo, várias vezes você cita a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras. Sim. Isso é um norte um tanto quanto central na sua apresentação feita no TRE. E a pandemia ela aprofundou um problema que é o desemprego, né? A gente tem um grande desemprego na cidade e há um temor que a gente saia desse processo, desse grande problema de saúde pública, um pouco mais enfraquecido no que diz respeito a cargos de emprego oferecido à nossa população. Como tentar contornar isso? O pessoal tem algum projeto para tentar minimizar esse gargalo? Enfim, como gerar mais empregos em Juiz de Fora? Nós acabamos de nos comprometer com a carta do pessoal da Economia Solidária, né? Então, vamos abraçar aquelas propostas que estão lá. E queria só ressaltar algumas que já aparecem no nosso programa, porque a carta, né, ainda não foi incorporada nos conformes. A gente defende essa concepção da economia solidária e a construção de cooperativas, e eu vou dar alguns exemplos. A prefeitura precisa contratar pessoal terceirizado, não precisa? Porque a gente tem um número muito grande de trabalhadores que não são efetivos. Como é que isso funciona? Em geral, isso funciona a gente indo até um agente, um agenciador, que tem um escritório, tem um telefone e que cadastra, é um RH, que funciona sozinho, mas que custa para mim 3, 4 vezes mais um trabalhador terceirizado do que um trabalhador que eu contrate diretamente. Eu só preciso eliminar o atravessador, que eu acho que já ganhou bastante dinheiro às custas da terceirização de trabalhadores. Então, eu posso contratar diretamente. Se eu contrataria por 3, 4 vezes mais caro, eu posso contratar 3 pessoas com um salário melhor. A gente pode pensar, por exemplo, que a prefeitura precisa comprar muito material de limpeza. A gente pode construir cooperativas de produção de material de limpeza. A gente tem a universidade com as faculdades ali que prestam, inclusive, esse tipo de serviço de capacitação através da extensão universitária. A gente pode construir cooperativas, construir no sentido de garantir, né, as condições de aprendizado, de capacitação, de material de limpeza, a prefeitura comprar dos trabalhadores na forma de cooperativa. A gente pode trabalhar com a lógica e reduzir o impacto ambiental do descarte de material reciclável e caminhar na perspectiva do lixo zero na cidade. E trabalhar com esses trabalhadores capacitados do ponto de vista técnico, científico, para que a gente possa fazer o aproveitamento desse material descartável. Que a gente possa transformar o lixo úmido em fertilizante, em gás, enfim, e criar as condições para que isso seja aproveitado. Porque a gente tem a felicidade de ter na cidade uma universidade federal e uma capacidade, e um instituto federal, né, uma capacidade técnica, científica, que fica subaproveitada na nossa cidade e no país. A atração de novos investimentos, de novas indústrias, de novas fábricas para a cidade também não estaria no norte? Sem que isso gere desoneração fiscal. A gente pode combinar como que a gente vai fazer isso. Mas o que a gente não vai mais assinar embaixo é da farra da isenção de impostos. E dou um exemplo para você. A reforma administrativa feita na administração do PSDB, em Minas Gerais, e mantida, né, nos governos subsequentes, criou a desagregação dos planos de carreira dos servidores, das tabelas de vencimentos. E vinculou a tabela de vencimentos à arrecadação do ICMS. A queda sistemática da arrecadação do ICMS, inclusive por conta da desoneração fiscal, produz o quê? Déficit na folha de pagamentos dos servidores. Então, qual é a mentalidade que está colocada? Então, a gente corta.
Aí você corta na saúde, corta na educação, corta no atendimento, naquilo que vai garantir a qualidade do atendimento desses mesmos trabalhadores que demandam as garantias dos seus direitos na cidade e no Estado. Isso a gente não vai fazer. 17 milhões de isenção para Vale do Rio Doce, que sequer pagou as multas ambientais pelo crime que cometeu, em Mariana e Brumadinho. E depois para fazer os acordos individuais com as famílias para poder pressionar do seu lugar de poder político e econômico essas famílias para aceitar qualquer coisa. E as crianças continuam, inclusive, desassistidas, as pessoas adoecidas. É indecente que a maior mineradora do mundo tenha produzido a destruição de um bioma, como o bioma do Rio Doce, e não se comprometa com absolutamente nada e siga tendo isenção fiscal. Esse crime de responsabilidade, porque aqui eu acho que é crime de responsabilidade, nós, assumindo o poder público na cidade de Juiz de Fora, não vamos cometer. O que nós vamos fazer é garantir condições para que as empresas venham, da forma que a gente considerar que seja melhor, pactuado, negociado, conversado, sem gerar impacto ambiental, né, e garantindo que eles possam crescer e que a cidade possa usufruir dos benefícios dessa vinda também.